Tomei a iniciativa de fazer esse trabalho, de gravar esses vídeos. Esse é o início de uma jornada que acredito que vamos bem adiante. Nós vamos trazer para todos que queiram assistir, que queiram aprender, que queiram evoluir, que queiram expandir a consciência, conhecimentos, novas linhas de conhecimentos que vão fazer com que sua consciência se expanda, seu conhecimento também. Não somos donos da verdade, estamos sujeitos a erros e enganos. Entretanto, o que eu vou trazer para todos, o que eu vou compartilhar com todos de maneira gratuita, amorosa, um amor incondicional, é algo que eu já vivi, que eu já passei, que eu precisei aprender e compreender para que eu pudesse compartilhar com vocês. Então, o tema de hoje é um tema muito auspicioso, mas a proposta do canal Expansão da Consciência Divina é fazer com que todo o conhecimento e tudo aquilo que nos torna melhor venha a ser compartilhado com todos. Consciência divina nada mais é do que aquela consciência do nosso Criador, do nosso Deus Pai, da fonte criadora do universo, seja lá qual nome você adota, em qual teologia ou conhecimento religioso que você tenha. Uns chamam de Deus, outros chamam de universo, outros chamam de fonte criadora, outros chamam de tudo, outros chamam de absoluto. É você que escolhe o nome, mas sabendo que é o nosso próprio Criador. Então a expansão da consciência divina é nesse sentido. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito corriqueiro, mas que afeta bastante a humanidade: ansiedade e depressão. Antes que você me questione, me pergunte se eu sou psicólogo, se eu sou psiquiatra ou se eu sou parapsicólogo, não. No final dessa conversa eu vou dizer para vocês qual é a minha profissão. No entanto, isso não impede que eu vá buscar o conhecimento e traga de uma maneira didática, de uma maneira simples, certo? Então, sem mais delongas, nós vamos entrar. Meu nome é Luiz Luciano. Se você quiser me chamar de Luiz, não tem problema. De Luciano, não tem problema, Luiz Luciano. Mas sou mais conhecido como Luciano. Então vamos lá, no nosso canal espiritual, e vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, que eu acredito que vai contribuir muito com muitas pessoas, assim como contribuiu comigo, certo? Ansiedade e depressão. O que é e o que fazer para sair desse círculo vicioso? Você conhece alguém que tem ansiedade? Você conhece alguém que tem depressão? Ou você tem isso? Não é fácil se livrar. A gente vai encontrar comprimido na farmácia dizendo que resolve esses problemas, mas eu garanto para vocês, não resolve. Comprimido para entrar lá no seu subconsciente, para fazer com que você haja diferente, seja diferente, é outro. O antídoto para isso nós vamos buscar através do conhecimento, da mudança de comportamento, e nós vamos tentar desvendar esse mistério. Então vamos começar com a ansiedade. Eu vou passando os slides, depois eu vou, logicamente esse vídeo vai ficar composto também junto com os slides, e aí vocês vão ter acesso a toda essa informação tranquilamente, tá bom? Tudo aqui é amador, tudo aqui é simples, tudo aqui é feito com muito amor e carinho. Conceito de ansiedade. Ansiedade é uma resposta emocional e fisiológica a uma ameaça iminente, real ou percebida, que sempre, ou melhor, na maioria das vezes, provoca o medo. Olha só, uma resposta emocional e fisiológica. Por que é uma resposta emocional? É porque você tem aquele sentimento, você sente aquela situação que se manifesta fisiologicamente no seu corpo. Dor de cabeça, insônia, taquicardia, dor de barriga, choro, monte. Quem não sentiu isso? Quem nunca já passou por isso? Atire a primeira pedra. Então, por isso que ela é fisiológica, se manifesta também no nosso físico. E aí nós vamos ter um negocinho chamado medo. E o que é o medo? O medo é uma reação ou uma antecipação de uma ameaça futura. Para mim, medo é um estado mental, uma reação mental de algo que não aconteceu ainda, mas a minha mente cria aquela situação de que aconteceu ou que vai acontecer. Vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Nós estamos aqui caminhando na rua e aí vem aquele cão bravo. Eu vou usar o cão bravo, mas pode ser, mais na frente eu vou continuar nesse assunto. Pode ser
um assaltante, pode ser uma situação de perigo, de briga na rua que vem pro lado da gente, e aí aquela situação gera sempre medo. E às vezes, quando passamos por essas experiências, acabamos que no futuro, 1, 2, 3 dias depois, um mês, sei lá, um ano depois, quando a gente vai passando que enxerga algo parecido, a nossa mente vai nos direcionar dizendo assim: eita, aquele cão bravo está chegando. E aí você projeta o medo de achar que ele vai vir e fazer mal. Então isso é o medo. É um estado mental de algo que não aconteceu. Está só na minha mente. Na minha mente. Futuro. E aí você cria para si uma áurea, uma situação bem negativa quando você alimenta o medo. Pensamento gera sentimento, leia-se emoção, que gera um comportamento ou um agir. Então nós temos que ter muito cuidado no nosso pensamento, no nosso sentimento e com o nosso comportamento. Por que isso? Porque é isso que provoca coisas boas ou ruins, a depressão ou a ansiedade. Já nós vamos trabalhar bem esses conceitos. Continuando, já no nosso segundo slide, o que nós temos? Nós vamos descrever aqui uma situação que eu já antecipei no primeiro ato, mas aqui eu reitero. Você está diante de uma situação perigosa, diante de algo que vai te incomodar, que desconforta você. E aí, pode ser, vou repetir novamente, reiterar, diante de uma fera, de um cão bravo, diante de um assaltante, diante de um acidente e, sei lá, de uma discussão, algo que vai te deixar numa situação mais periclitante, um chefe que incomoda, que é bravo, então, alguma coisa assim nesse sentido. E aí, então, o que acontece? Quando você está diante dessa situação, diante desse, entre aspas, problema, desse perigo, a sua mente pode fazer com que você enfrente ou você fuja. Quais as consequências? Durante o decorrer da nossa palestra ou da nossa fala, nós vamos destrinchar tudo isso aí. Seu cérebro vai analisar. Sendo aquela situação de insegurança, normalmente a gente foge. Normalmente a gente deixa isso de lado e acaba que a gente tenta sair daquela situação. Porque o nosso cérebro, leia-se, o nosso ego inferior, quer estar sempre na zona de conforto. E para ele é melhor eu fugir daquela situação, não enfrentar aquele problema, do que eu encarar de frente. Mas é confortável fugir. E nessa questão de fugir, por causa do medo, vai ter uma outra consequência. Vamos seguindo. Se você resolver fugir, sair daquela situação, entre aspas, perigosa ou até mesmo perigosa, seu cérebro vai fazer a seguinte leitura: sobrevivi ou sobrevivemos. Seu ego falando para você: sobrevivemos. Por que fugimos? Então, todas as vezes, daqui para frente, aí ele cria-se uma tecla assim, bem automáticazinha. Pum! Toda vez que estivermos numa situação de perigo, vamos fugir. É mais fácil, é mais cômodo do que encarar a realidade, do que enfrentar o problema, do que enfrentar o medo ou a fera, certo? E com isso você vai, ao longo do tempo, criando situações que vão te levar para a ansiedade ou para a depressão. Tudo é uma sequência. Vamos lá. Então, quando vem essa situação de ansiedade, a gente entra numa situação de desespero ou uma situação de depressão. Vamos explicar aqui as duas coisas. São dois quadros muito negativos. São dois quadros que levam a gente a ter consequências drásticas na nossa vida. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Grosso modo falando, vamos explicar aqui
para que vocês compreendam da forma como eu vejo. Você pode concordar ou não, mas estamos abertos às críticas, estamos abertos às contribuições de vocês. Considerando a linha do tempo linear, não é, eu falei grosso modo falando, o tempo não é linear, mas vamos considerar para que fique mais fácil o entendimento com essa metáfora. Se hoje for dia 2 de um mês qualquer, vamos considerar março de 2023, eu consigo voltar ontem, dia 1º, para resolver alguma coisa que eu deixei pendente? Não consigo. Eu estou no dia 2. Eu consigo ir no dia 3 resolver alguma coisa, sair daqui agora, eu vou sair. Pam, quero chegar na manhã, no dia 3, resolver e voltar para o dia 2. Eu consigo? Não consigo. Só relembrando. O nosso tempo é uma quarta dimensão, não é assim que funciona, ele não é linear, mas eu estou explicando dessa maneira para que você compreenda. Bom, se eu, fisicamente, o meu corpo, eu não consigo voltar para o dia 1º para resolver alguma coisa. Eu não consigo me adiantar para o dia 3 para resolver alguma coisa. E o que é que se move nessa situação? Se eu não posso sair daqui agora nesse momento? É o meu pensamento. Entende? É a minha imaginação. Então, se eu fico lá no passado, remoendo situações negativas, guardando ressentimentos, mágoa, raiva de algo que aconteceu lá atrás, eu entro num processo chamado de depressão. E essa depressão faz com que eu não saia das amarras mentais lá de trás. E isso vai fazer com que eu entre num processo de introspecção, baixe a minha frequência, porque todos nós somos energia, e as frequências baixas facilitam a entrada de vários obsessores, obsediadores. Por que eu tenho que viver no passado? Por que eu tenho que estar lá atrás, se a vida é de hoje para frente? Agora vamos para a depressão, ou para a ansiedade. Se eu não consigo ir amanhã para resolver alguma coisa, se eu não consigo me teletransportar para o dia 3, por que a minha imaginação e a minha mente tem que estar no dia 3, no dia 4, no dia 10, no dia 30, em dezembro, em sei lá em qual mês? Por quê? Se eu não consigo ir. Quando eu me projeto mentalmente no futuro, eu crio uma ansiedade daquilo que eu não consigo resolver. E aí eu entro naquele processo de pensamento, gera sentimento, uma emoção, que gera uma reação, um agir. E quando eu não tenho o controle da situação, porque o nosso ego quer controlar tudo, e o nosso ego somos nós mesmos, e é tema de uma outra conversa, ego, para que vocês compreendam, eu crio um ciclo vicioso. Quando eu fico só adiantado no meu tempo, eu crio uma ansiedade, aí vai ter aqueles sintomas que eu já falei, taquicardia, dor de cabeça, insônia, uma impaciência, eu fico naquele ciclo vicioso. No passado a mesma coisa, ansiedade e depressão estão assim par e passo. Como resolver isso? Como trabalhar isso? Simples e difícil ao mesmo tempo. Viver o hoje. Estar aqui no presente, no agora. O que é que eu posso fazer com as lembranças do passado? Nós vamos conversar durante os próximos slides. Então, muitas pessoas, para resolver tudo isso, acabam querendo que suas emoções sejam controladas, quando na verdade nós temos que atacar o pensamento e o comportamento. Vocês se recordam? Vou reiterar. Não sou eu fisicamente que volto no tempo, é a minha imaginação. Principalmente quando tem uma briga, marido e mulher, com um amigo, com um chefe, com um patrão, sei lá com quem. É a minha mente, é a minha imaginação. Esse fato aconteceu há 5 anos atrás, então eu fico lá atrás. Aí o outro é culpado porque eu tô assim, o outro é culpado porque eu tô assado, porque o fulano fez isso comigo, porque me traiu, porque me trocou por outra, e um N motivos. Todo mundo é culpado, menos você. Você é a cereja do bolo, né?
é o gostosão, é a gostosona. Você não fez nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você atrai tudo que se chega a você, de bom e de ruim. Então, se eu estou atraindo coisas boas ou ruins, depende daquilo que eu plantei. Voltando na questão do tempo, se eu não posso voltar no passado nem me adiantar ao futuro, só vivo hoje, quero dizer para vocês que o futuro é o presente. O presente é o futuro de ontem. O que eu plantei ontem, o que eu fiz ontem, se reflete no hoje. Então, se eu estou colhendo coisa boa, é porque eu plantei coisa boa. Se eu estou colhendo coisa ruim, é porque eu plantei coisa ruim. Entendem? E amanhã vai depender do que eu plantar hoje. Da maneira como eu fizer as coisas, como eu conduzir as coisas. Vamos cuidar dos nossos pensamentos para cuidarmos dos nossos sentimentos, para termos um comportamento diferente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Se seus resultados de hoje não estão satisfatórios, se tu coloca o teu plano de fuga da realidade no álcool, nas drogas, no sexo desenfreado, no não fazer nada, na preguiça, no Netflix e tudo, eu não estou aqui julgando que você não deva sair para se divertir, para assistir uma série, um filme. Não, não é isso. É que você tem que ser o único responsável pela sua realidade. E a sua realidade é você quem cria, é você quem modifica, de acordo com aquilo que você alimenta. Então vamos parar de colocar a culpa nos outros, de tudo que nos acontece, assumirmos a responsabilidade, viver o aqui e agora, para que a gente comece a modificar todo o nosso sistema. Vocês percebem que não existe esses conceitos dentro de um comprimido que está lá na farmácia, que você vai lá e toma e resolve, pronto, acabou? Não tem. É só mudança de pensamento, sentimento e emoção. Eu vou bater bem nessa tecla. Guardem essa frase. Neurônios que disparam juntos se conectam. Guardem isso. Porque os neurônios que se conectam quando eu estou na crise, eles aumentam. Os neurônios que se conectam quando eu saio da crise, eles também aumentam. O que você quer que aumente? O que você quer alimentar? Então, o que é emoção? Vamos tratar um pouco do que seja emoção. Emoção é uma reação imediata a um estímulo, vou ter que repetir a palavra, emocional competente. Isto é, ela está relacionada a alguma coisa que mexe com você. Você podendo provocar uma sensação agradável ou desagradável. Emoção é aquele sentimento. Raiva, ódio, alegria, indiferença. Tem trocentas emoções classificadas aí, tanto na psicologia quanto na psiquiatria. Mas se eu quero ter boas emoções, se eu quero guardar boas emoções, eu tenho que trabalhar os meus pensamentos, porque pensamento gera sentimento, sentimento gera o agir. A emoção é quem nos move. E se o meu ego consegue se autocontrolar, se ele não é reativo e ele for proativo, tudo começa a melhorar. Já já eu falo do que seja um ego reativo e de um ego proativo. Então, a pílula melhor para resolver tudo isso é a gente vigiar e controlar os nossos pensamentos. Mestre Sananda, aí vocês vão perguntar, quem é Sananda? Quem foi ou quem é? Quem é? Eu digo quem é. Mestre Jesus Cristo. Ele disse há 2000 anos atrás: orai e vigiai. Cuidado com seus pensamentos. Porque ele já sabia que se eu não cuidar dos meus pensamentos, eu vou cair nesse ciclo vicioso de depressão ou de ansiedade. É o pensamento quem é o autor ou o coautor das nossas vicissitudes ou das nossas, entre aspas, desgraças. Eu nem gosto de usar essa palavra. Entendem? Então, o nosso ego inferior produz mais ou menos de 70 a 80 mil pensamentos dia. Fora os obsessores e obsediadores que ficam buzinando na sua vida aqui. O que é que eu vou dar vazão? O que é que eu vou deixar sair?
Como eu estou alimentando o meu ser, o meu mental? Com boas leituras? Com boas companhias? Com bons momentos de silêncio? Ou eu estou me entupindo de coisas frívolas, de fanfarras, de preguiça, de não fazer nada? Como é que eu estou alimentando? O que é que eu estou nutrindo o meu mental? De que maneira? Assistindo novela? Esses filmes que às vezes não contribuem com nada? Lendo algo que não nos coloca para cima? Entendem como nós devemos vigiar e ter um pensamento maravilhoso para poder a gente sair desse ciclo vicioso? Então o ansioso, ele deve tirar a atenção do pensamento negativo, gerador de medo. Vocês prestaram atenção de que a ansiedade está sempre relacionada ao medo? Eu tenho medo que o cachorro que veio ao meu encontro me morda, me fira. Mas o cachorro chegou, passou e foi embora. Não fez nada. O bandido chegou e não levou nada. Logicamente, não são todas as situações de perigo que a gente tem que encarar e enfrentar de frente. Mas eu digo para vocês, enfrentem todas as situações de frente. Sem medo. Vai se ferir? Pode. Pode sim. Pode morrer? Pode também. Entendeu? Mas todas as vezes que você encara o medo, e eu digo para vocês que a coisa mais medrosa do mundo é o medo, porque quando você encara o medo, ele desaparece. Ele some. Por quê? Porque você enfrentou o seu estado mental. O medo não é concreto até que a sua mente produza e faça com que aquilo aconteça, e você vai dizer assim, tá vendo? Eu não disse que ia acontecer aquilo, e aconteceu. Mas foi você que criou no seu mental. E o poder mental é o maior poder que existe entre nós aqui na face dessa terra. O poder mental é que cria esse celular, que cria esse computador, o poder mental que cria a bicicleta, um carro, cria tudo. O poder mental de qualquer pessoa. Então encare seus medos de frente. Mude sua maneira de pensar e de ver as coisas, para que você consiga ter controle de si mesmo. Que o seu ego preste bem atenção que é você quem está no comando e não sendo comandado. Se você permite que alguém tire a sua paz, roube a sua paz, que seja uma conta para pagar, que seja um chefe, que seja um marido, que seja uma esposa, que seja um filho, que seja um parente, que seja um vizinho, que seja o que for. Se qualquer um desses atores tirar a sua paz, eles vão passar a ser o seu mestre, vão passar a te dominar. Mas quando você chega e bate, vai de frente e muda o pensamento, muda a forma de agir, aí você já está meio caminho andado, seguindo adiante. Então o medo é uma reação física e emocional, que pode ser real ou percebida, porém temos que ter cuidado com a nossa reação, com o nosso pensamento para não sermos reativos. O que é uma pessoa proativa e uma pessoa reativa? Você já parou, às vezes quando você está no trânsito, alguém te fecha, você fila da mãe, não sei o que e tal, e eu quero que tu morra na outra esquina. Já aconteceu isso com vocês? Ou alguém veio dizer alguma coisa que contrariou o seu ego e você explodiu, bum! Isso é ser uma pessoa reativa. Uma pessoa reativa é uma pessoa cheia de medo. É uma pessoa cheia de negatividade dentro dela. O que é uma pessoa proativa? É aquela que diante da situação do perigo, de uma ameaça ou de uma situação que venha a deixar você desconfortável emocionalmente, você para, respira. Não tem aquela história de contar até 10, aquilo ali é um exercício maravilhoso. 1, 2, só mentalmente, 3, 4. A pessoa está te agredindo, a pessoa está dizendo que tu é isso, é aquilo, está te julgando tudo. Depois que você acalma, respira ali, olhando tete a tete, você vira para a pessoa, você pode dizer tranquilamente para ela: esse é o seu julgamento
que você apenas está refletindo o que tem dentro de você. Perdoe-me, mas discordo completamente, porque eu sou diferente. Saia da presença desta pessoa e vá-se embora. Ou, se você fizer o contrário, dizer feio é você, gordo é você, magro é você, sei lá, usa o discurso que quiser, começa a ter um embate. Isso acontece com marido e mulher, com namorado e namorada, acontece com patrão e empregado, com chefe e subalterno. Isso acontece? Pois é. Enquanto você for reativo, as suas emoções vão lhe dominar, e são as emoções negativas. Quando você for proativo, você recebe a pancada, fica ali, e você devolve na classe sem sair do salto da sua moral elevada, do seu caráter elevado. Entendem como funciona todo esse sistema, toda essa fórmula? Vamos mais adiante. Repetindo de novo, reiterando para que vocês compreendam, assim, porque eu tive que fazer esse exercício muitas e muitas vezes mesmo. Ali pelo já estamos no 10º slide, graças a Deus estamos perto, tá? Pensamento gera sentimento. Leia-se emoção, que gera comportamento, agir. Cuide dos seus pensamentos, para que os seus sentimentos, as suas emoções sejam equilibradas, para que o seu agir seja calmo, tranquilo. O que eu acabei de falar minutos atrás. Entendem o quanto é importante haver este controle? O quanto é importante você conhecer a si mesmo? Isso que estamos aqui trocando ideias com vocês é o conhecer a si mesmo. É vocês entenderem como funciona internamente o seu corpo emocional. No futuro nós iremos gravar outras conversas de quantos corpos nós guardamos, porque este físico é a coagulação de 6 outros corpos. Ele é o 7º corpo que habita o nosso espírito. E quando a gente consegue compreender essas linhas de conhecimento, a gente começa a perceber que somos muito mais do que nos ensinaram nos bancos da escola, do que passaram para nós a vida toda. Lembrem-se, o mapa não é o território. Quando estivermos falando da palestra de ego, eu vou tocar um pouco nesse assunto, que vai ser uma outra oportunidade. Seguindo adiante, vamos lá, reiterando o ciclo da ansiedade, só para que fique claro, para que você procure identificar isso dentro de você, tá bom? Primeiro, uma situação factual ou algo da realidade que provoca uma reação em você. É o exemplo do cão bravo que eu dei, mas pode ser outra coisa, tá? Aquela situação que, te provoca aquela energia densa. Geralmente é a situação de perigo. Segundo, sua mente vai ler rapidamente, é seguro ou perigoso? O que eu faço aqui? Isso é coisa de fração de segundo. Se perigoso, vai gerar um medo? Isso é todo um esquema mental que a nossa mente cria em pouco milésimo de segundo. Quarto, medo é uma reação a algo apenas mental, que está na imaginação. Se aquela situação que nós estamos ali, diante do cão bravo, diante do patrão, diante da patroa, diante de algo negativo, gera o medo em nós de encarar ela de frente, de peitar ela, aí eu fico naquela, fico ou fujo? O medo é aquela emoção que vai fazer você lutar ou fugir, que é um comportamento. Veja só, lutar ou fugir é um comportamento gerado por um sentimento, gerado por um pensamento. Vou repetir. Lutar ou fugir é um comportamento gerado por um sentimento ou emoção, gerado por um pensamento. Então, onde é que está a origem? No pensamento. O que eu tenho que fazer? Equilibrar os meus pensamentos. Alimentar a minha alma com boas leituras, estar na presença de boas companhias,
desfrutar de mim mesmo, viver o agora, viver o hoje, deixar o passado no passado, porque as experiências lá de trás apenas servem para que eu não as repita, as ruins que me provocaram as dores, mas não tem professor melhor do que a dor. Vocês há de convir comigo. Só que se eu ficar no passado, remoendo situações que eu não posso mais voltar para resolver, botando a culpa nos outros, porque eu estou nessa situação, que fulano é culpado, porque fulano foi que fez isso comigo, porque... Aí você vai para a fila da depressão, se entupir de remédio, que não vai resolver nada. Ok, passou? Tranquilo. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu tenho que mudar, que eu tenho que ser diferente. Porque se eu atraio para mim tudo aquilo que se reflete dentro de mim, tudo aquilo que vibra dentro de mim, e se for coisa ruim é porque eu estou vibrando coisa ruim. Não tem gente que diz assim, eu tenho um dedo podre, meu dedo é podre para escolher relacionamento? Será que é o outro ou é você? Então se eu quero um relacionamento bom, eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser diferente, tenho que ser carinhoso, tenho que ser atencioso, tenho que ser parceiro, companheiro, porque relacionamento exige reciprocidade. E essas coisas não se ensinam no banco da escola, a gente vai aprendendo no limiar da vida, mas a gente deveria não cometer certos erros. Entretanto, nós cometemos, eu também. Eu estou nesse jogo evolutivo. Tudo que eu estou falando para vocês, eu já vivi, eu já passei, eu já apanhei e apanho, estou procurando aprender e melhorar a cada dia. Tenho muito que aprender, não sei de nada. Porém, vamos juntos contribuir e compartilhar e evoluir uns com os outros. Vamos adiante. O erro mais comum da pessoa ansiosa é que ela espera ter uma emoção boa para mudar. Lembra do ciclo que eu falei? Como é que eu vou ter uma emoção boa se os pensamentos são negativos? Então eu tenho que mudar os pensamentos. Eu tenho que mudar a minha mente para que eu tenha uma alteração na minha emoção. Meditação é coisa muito boa a se fazer. Silêncio também é. O silêncio não é só cerrar os lábios e não falar nada. É mental. Para que você ouça a sua intuição, que é o seu Deus que está dentro de você. É outra palestra. Vamos para frente. Após a aparição do medo, se você resolveu fugir, ao invés de lutar e sobreviver, o seu cérebro vai ficar condicionado a fugir, 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 fugir. Então vamos parar de fugir. Vamos parar de sair do problema. Porque a zona de conforto, entre aspas, criada pelo nosso ego inferior, de que toda vez que tiver um problema eu vou ter que fugir, lá na frente aquele fugir vai me cobrar uma conta alta. Geralmente nos consultórios de psiquiatra, e tirem da cabeça que psiquiatra não é para doido, não é só para doido. E eu nem gosto de usar esse termo doido, tá? Psicólogo não é só para gente destrambelhada, desequilibrada emocionalmente. Se pensasse preventivamente, terapeuta holístico também é outro profissional maravilhoso de se procurar. Se a gente pensasse preventivamente, a gente se consultaria com psicólogo, com psiquiatra e com terapeuta holístico, e estudasse, alimentasse melhor as nossas mentes, para que a gente não caísse nessa pandemia de questões emocionais e doenças emocionais mal resolvidas, como a ansiedade e a depressão. Tudo isso que estamos trazendo, meus irmãos e irmãs, é para que todos compreendam como é que esse mecanismo altera todo o nosso corpo físico. Provoca situações extremas ao ponto de termos suicídios, de pessoas que se intocam dentro de um quarto, de uma casa, e não querer conversar ou falar, compartilhar nada com ninguém, ou se joga nas drogas, no álcool, no sexo desenfreado. Não. Nós precisamos compreender para aprender e mudar aquilo que podemos fazer. Então, quase chegando lá. Já é o 14º, tá bom? O que fazer para evitar a ansiedade? Devemos fazer algum exercício. E eu vou aqui fazer uma homenagem
Para chegar a essas conclusões, foram horas e horas de vídeos, de aulas, assistindo de professores, de psiquiatras, de psicólogos, leituras, um monte de coisa. Um monte mesmo. E a maior parte desses conceitos eu trago de 3 lives que o Dr. Saulo Barbosa fez. Ele é um psiquiatra de Minas Gerais, um maravilhoso profissional, não o conheço pessoalmente, mas eu quero aqui fazer uma justa homenagem. Depois você entra lá no canal dele no YouTube, Saulo Barbosa, psiquiatra de mão cheia, que vai ajudar muita gente, tá bom? Mas muito bem, vamos aqui seguir as orientações do professor Saulo e alguns exercícios que a gente possa fazer para evitar a ansiedade. Pisar no chão descalço, porque quando a gente pisa no chão descalço, a gente faz um aterramento. Vivendo aqui e agora, a gente respira, a gente para, a gente deixa de ser robotizado. E aí vamos para o segundo passo, exercício de respiração. O exercício de respirar, gente, é algo fantástico. Vamos aprender a respirar porque a gente não sabe. Eu também não sabia não. Vamos lá. Inspira. Solta devagar. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Primeira vez, segura 3 segundos. Da segunda, terceira, quarta. Vai aumentando os números de segundo. E com isso vai se acalmando. Acalmando a sua mente, acalmando o seu ser. Devemos estar sempre no momento presente, viver o momento de hoje, o aqui e o agora. Por quê? Porque ansiedade é excesso de futuro. Porque depressão é excesso de passado. Se eu não posso ir nem para o futuro, nem voltar para o passado, eu tenho que viver o presente. Vou repetir de novo, até que entre nas nossas cabeças. É só a nossa mente, a nossa imaginação que vai para o futuro e que vai para o passado. Nosso corpo não. Então vamos viver o agora, vamos viver o hoje. Tá bom? Quem vive no passado só tem lamentação, só tem lamúria, só tem reclamação. E o que é reclamar? Clamar. Reclamar de novo que aquele ato da reclamação continue contigo. O universo vai entender assim: o Luiz está reclamando disso aqui, pois tome mais. Tome mais. Receba mais, porque quando você reclama, você pega seu pensamento, junta seu sentimento em você. Fulano que é responsável pelo estar desse jeito agora. Fulano foi que fez isso comigo. Beltrano que me roubou. Não sei o que. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar sendo assaltado. Assaltado da sua mente, assaltado do seu ser, assaltado da sua maneira de viver. E aí os outros vão ser o seu líder. Os outros vão comandar você. Entende? Pare de se lamentar. Pare de reclamar. Pare de reviver coisas ruins. Vou afirmar aqui um negócio para vocês. 99% dos cânceres são provocados por raivas, ódios, ressentimentos. Nós podemos modificar o passado? Não. Existe uma ferramenta na neurolinguística, né, que você pode usar a técnica de hipnose. Eu também sou hipnólogo, mas não faço sessões profissionalmente, apenas faço de forma gratuita para as pessoas assim que são mais próximas ou amigos, no intuito de ajudá-los. Você pode fazer no processo de hipnose uma pequena regressão e voltar naquele momento. Olha só como está tudo no mental. Não vamos mudar o momento, mas nós podemos ressignificar ele, trocando aquela emoção negativa por uma outra melhor. E aí eu chamo a atenção para vocês, mais uma vez, pelas palavras do mestre Sananda. Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele foi econômico ao responder. 70 vezes 7, dá 490 vezes. Ele queria dizer 70 mil vezes 7. Sabe por quê? Sabe para quem é que serve o perdão? O perdão serve para você se livrar daquela energia negativa. É para você não ficar alimentando aquela emoção gerada por aquele pensamento lá do passado. Alguém te roubou? Paciência. Vamos seguir em frente.
Vamos se recompor, se reconstruir. Vamos se refazer. Perdoar não quer dizer que você vai botar a pessoa de novo no teu colo ou conviver, mas respeite. Converse, cumprimente. Perdoar não significa que você vai ter que de novo, seu coitadinho, esperar aquela pancada na cabeça novamente. Não. Perdoar é você dizer assim: meu irmão, seguinte, aconteceu, aconteceu. Então, você está perdoado. Siga seu caminho. Agora, não vai perdoar daquele jeito assim: eu quero que tu morra depois que tu virar as costas para a pessoa. Isso aí não é perdoar, não. Perdoar é você dizer assim: siga seu caminho. Aquilo que passou, passou. E nem relembre mais aquele fato. Se você relembrar, que seja indiferente. Se puder ajudar a pessoa que te causou mal, ajude-a. Não vai ter um tapa de luva maior do que esse. Mas eu não estou falando tapa no sentido de vingança, mas no sentido de que a vida pode te proporcionar um momento que aquela pessoa que te magoou, entre aspas, porque você é quem escolhe o sentimento que quer sentir. Por mais negativa que seja a situação, tá bom? Você que escolhe. É lógico que a gente se aborrece. É lógico que a gente sente raiva. É lógico. Nós estamos aqui vestidos nesse corpo aqui. Essa carne é muito densa para o nosso espírito. É uma prisão. Mas nós precisamos passar por isso aqui no processo reencarnatório. Ah, não acredito na reencarnação. Não. Problema seu. Não estou aqui para te impor nada. Eu só apenas estou dizendo para você que o processo de reencarnação é uma das grandes dádivas do nosso Pai. Porque é através dela que eu posso vir aqui, não cometer os erros que eu cometi no passado. Ainda que quando a gente encarna existe o processo de esquecimento. Tema para outra palestra, que a gente vai falar lá na frente. Mas se eu não posso modificar o passado, eu posso ressignificar as emoções negativas dele. E aí nós vamos para o próximo slide, que é o 16. Está acabando, calma lá. Viver no futuro, ensaiando coisas ruins, catastróficas. Tem gente assim? Você conhece alguém assim? Você é assim? Ah, meu Deus, eu não vou por aquela estrada ali não, porque senão eu vou morrer. Eu não vou por aquela estrada porque senão eu vou ser assaltado. Eu não vou por esse caminho, por isso, por aquilo outro. Eu não converso com o Beltrano porque fez assim, assim, assado comigo. Se eu for por aqui, entende? Seu pensamento está aqui ou está lá no futuro sempre? Você está vivendo agora ou está vivendo no futuro? Você está gerando só medo. Só. De algo que não aconteceu, que está só na tua mente. E aí? Vai lá na farmácia? Tomar um comprimido? Para atuar na tua região do teu cérebro, na área do GABA ali, que é o mesmo efeito da cerveja, do álcool, ouvindo aquelas músicas lá sertanejas. Maravilhosa, né? Eu também passo por isso. Também faço isso. Não estou aqui me colocando na condição de melhor do que ninguém, não. Estou não. Estou no jogo evolutivo igualzinho vocês. Tudo isso que eu estou falando eu já passei, eu já vivi. Já feri, já fui ferido, já traí, já fiz um monte de besteira. Mas hoje eu tenho uma consciência de que essas besteiras, o que fazer? Aqui na nossa 17ª sugestão. Ocupar os 5 sentidos que nós carregamos. Nosso olfato. A gente pode comprar aqueles difusores aromáticos, usar velas aromáticas com essências que vão nos acalmar, de alfazema, de lavanda, alfazema e lavanda é a mesma coisa, de alecrim, aqueles cheirinhos gostosos. Aí a gente vai, sentir. Quando a gente estiver, por exemplo, na natureza, a gente pode sentir o cheiro de uma área de cachoeira, o cheiro da mata, o cheiro das plantas, o cheiro da água do mar, entende? Está ali presente, de corpo e alma, de mente. O paladar, quando a gente for comer uma comida, sentir o sabor dela, comer com calma, devagar, mastigar com calma. Estou falando isso para mim, não é para vocês não, tá? Porque na hora de comer eu sou danado para ser um pouco acelerado. Mas eu já estou me organizando. Audição, o que você ouve? Na internet tem tanta coisa boa no YouTube. Você pode, na internet, pegar alguns solfégios, algumas frequências, vai lá nos canais altas frequências. Lá tem bastante frequência que você pode ouvir, frequências binaurais, de preferência com fone de ouvido. Fazer meditação, a internet tem muita coisa de gratuita, meditação guiada. Isso ajuda muito. Tato.
Pegar as coisas, sentir. Quando você abraçar seu filho, sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada, ou quando você deitar ali na sua cama, tenta sentir as coisas. Saia do automático. Saia dessa robotização. Porque a gente acorda de manhã, levanta, a primeira coisa que faz é pegar no celular. Parece que é parte do nosso corpo, assim, né? E se a gente sair sem ele, a gente parece que está nu. É assim, incrível um negócio desse, né? Como a gente fica bitolado nessas coisas. Visão. Observe as obras de arte. Observe as obras da natureza. Você já parou para olhar uma flor bem de perto? As veias que ela tem, aquele sistema, aquelas cores, como é que a natureza criou tudo aquilo? Já parou para pensar? Não pertinho, já está no 18º. Faça um silêncio interior. Cesse seus pensamentos. Cerre seus lábios. Ouça sua voz interior. O teu Deus, o teu Criador, a tua centelha divina, o teu corpo átmico quer falar contigo. Para ouvir. Aquela intuição, aquela voz que te diz assim, não vai por esse caminho, não. Não entra nesse relacionamento, não. Calma, faz isso. Presta atenção. E a gente faz o quê? Dá as costas, não ouve. Eu posso, eu viro, eu mexo, eu aconteço, né? Isso é teu ego querendo te atrapalhar. Mas aquela voz interior é a tua intuição, é o teu Deus querendo falar contigo. Gente, na palestra de ego vocês vão descobrir o quanto nós somos dominados, principalmente nesse mundo, nessa ex-terceira dimensão. Ex-terceira dimensão. Mas já vamos entrar aqui no assunto importantíssimo. Isso que nós estamos falando é a expansão de consciência pelo tempo que nós estamos agora vivendo. O planeta já saiu da terceira dimensão no dia 22 de dezembro de 22 e entrou na quinta dimensão, passou muito rápido na quarta, entrou na quinta. Isso quer dizer que nós estamos sofrendo alterações, muitas alterações, estamos vivendo a transição planetária e esse planeta será completamente renovado em pouco tempo, pouquíssimo tempo, questões de 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Talvez fisicamente não estejamos aqui, mas nossos filhos e nossos netos encontrarão e terão um planeta melhor do que nós vivemos hoje. Com esse sistema político desgastado, econômico mais ainda, esse sistema avassalador e dominador que a gente vive, tudo isso vai acabar. Essas guerras, essas mortes, tudo isso vai acabar. Mas até que isso acabe, eu tenho que fazer a minha parte para que eu me modifique para melhor, para que eu contribua com este planeta. E para isso, eu preciso aprender e compreender muitas coisas que no banco da escola não ensina. Eu espero que esteja contribuindo com vocês para que todos nós possamos, a partir de nós, fazermos a mudança que precisa. Se você não está satisfeito com a violência que tem, se você não está satisfeito com a forma de vida que tem, mata o mal que há em ti, que o mal do mundo não subsistirá. E matar o mal é a gente pegar o nosso ego inferior e deixar ele trabalhar para a luz, porque na quinta dimensão nós precisamos viver o amor, o perdão, a compreensão e o respeito com tudo e com todos. É sermos benevolentes, é ajudarmos uns aos outros, é contribuirmos na era de Aquário, como já estão dentro dela, com o coletivo, doando aquilo que eu tenho de melhor. Entende? Vamos deixar de colocar a culpa nos outros. Já estamos no 19º, já estamos terminando. Vamos deixar de colocar a culpa nos outros, das nossas mazelas, dos nossos erros, das nossas dificuldades. Vamos nós assumir a nossa responsabilidade. Vamos nós encarar de frente as nossas falhas, os nossos erros, encarar os nossos medos.
Vamos nós sermos donos de nós mesmos. Quando a gente fizer isso, a gente vai estar contribuindo não só conosco, como esse mundo. E você não precisa entregar o seu ser para o outro para ser feliz. E o que é felicidade? É um estado de espírito. E a nossa felicidade, enquanto ela estiver baseada ou calcada no externo, nós estamos rodados. Exemplo? Eu só vou ser feliz se eu tiver uma casa. Eu só vou ser feliz se eu tiver um carro. Eu só vou ser feliz se eu casar com fulano ou com fulana. Eu só vou ser feliz se eu tiver um filho. Eu só vou ser feliz se eu tiver dinheiro. Eu só vou ser feliz se eu tiver 100 mil cabeças de gado. Entende como está tudo no externo? Está errado. Quando sua felicidade, quando seu bem-estar interno depender só de você, com o que você é e tem, independente se tem carro, se tem dinheiro na conta, se as contas estão pagas, se você tem uma vida tranquila, quando depender só de você, que você colocar dentro de você, e só para concluir, eu espero ter contribuído com vocês. Quero fazer aqui as homenagens ao professor Saulo Barbosa, foi quem eu me inspirei bastante com os conhecimentos para trazer esse trabalho. Também dos vídeos que eu tenho assistido da Casa Plataforma de Oração com o médium Pedro Augusto, que tem feito um trabalho fantástico de libertação, de consciencial expansão mesmo, das mais variadas possíveis. Também com o canal Espiritualidade na Prática da jovem Juliana. Vão lá no YouTube, procure esses canais todos que vocês vão descobrir quantas coisas boas nós temos. Eu espero ter trazido a vocês algo que possa contribuir de maneira que vocês possam refletir o que tem pensado, o que tem sentido e como tem agido. Lembrando, nenhum comprimido da farmácia vai resolver o seu problema se você continuar fazendo as mesmas coisas que faz para te colocar na depressão ou na ansiedade. Um beijo e um abraço no coração de todos vocês. Sinto-me honrado por vocês ter tido a paciência de estar conosco até agora. Próximo assunto será também tão relevante quanto esse. E que a paz do nosso Criador, do nosso Deus Atom, esteja com todos vocês. Meu muito obrigado.